Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Eu quero iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a primeira história que eu quero contar para vocês hoje é uma história que eu recebi de uma amiga da igreja no WhatsApp, de uma página do livro do Padre Marcelo Rossi. O livro é Menos é Mais, Reflexões em Poucas Palavras. E lá tem uma página que conta a seguinte história. Conheci um homem de muita fé que estava fugindo de ladrões e se escondeu em um matagal. Ele parou, rogou a Deus por ajuda e, quando abriu os olhos, viu duas aranhas tecendo teias. Questionou o Senhor se aquela era a ajuda, até que ouviu um ladrão falar para o outro, muito perto dele. Ele não está aqui. Esse caminho tem até teias de aranhas. Então imagina a situação. O cara devia estar correndo na rua e os ladrões atrás e de repente ele entra no mato. E aí ele deve ter se sentido acuado em algum momento nesse mato e ficou lá quietinho, paradinho. Rezou. Era o que sobrava para ele. Aí em determinado momento, duas aranhas aparecem e começam a fazer teias. Ele pensa, poxa, essas teias vão me proteger? Ele está lá quietinho, os caras veem as teias, os malfeitores, e concluem por elas que ele não estava lá e foge. Olha que coisa! Esse texto é tão interessante que me fez lembrar de uma história minha que aconteceu há mais ou menos 4 meses atrás, em julho de 2023. Eu faço parte de um projeto, de um movimento da nossa paróquia que chama Banho Solidário. Banho solidário consiste numa carretinha que tem 2 banheiros, água, a gente põe ela no carro e leva para as comunidades mais pobres, onde tem moradores de rua, onde os moradores de ruas estão. Porque além da dignidade do alimento, esse projeto visa também entregar a dignidade do banho. Quantas vezes a gente sente gostoso quando termina de tomar um banho. Então, é isso. Aí a gente leva roupa, às vezes a roupa dos caras tá suja, tão suja, que joga fora, põe outra. Aí era um dia típico de ação do banho solidário, como qualquer um outro. Eram as 3 da tarde, a carretinha já estava na caminhonete, a caçamba já estava cheia de roupas para serem doadas, o nosso grupo de pessoas que ia trabalhar no dia já estava todo reunido, fizemos uma oração, entramos no carro e fomos. Não andamos nem sequer 1 quilômetro, ainda estava perto da igreja. De repente eu olho assim pela janela e vejo uma roda andando sozinha. E aí logo veio na minha cabeça, eu acho que essa roda é da carretinha. A carretinha é trucada, tem 4 rodas, então eu não percebi a falta de estabilidade. Simplesmente eu vi a roda. Eu estacionei, peguei a roda, constatei que de fato era da carretinha, sabia que não tinha como então continuar daquele jeito. O que eu fiz? Desconectei a carretinha do carro, peguei a roda quebrada, pus no carro e fomos atrás de uma borracharia. A ideia era comprar uma nova roda de ferro, aro 14, e montar o pneu nela. Beleza. Voltamos para a carretinha, isso eram as 3 da tarde, a hora dessa já eram as 3h30, mais ou menos. Voltamos para a carretinha, pega a minha chave de roda para soltar os parafusos. De repente, a chave de roda do meu carro não servia na carretinha. Para mim, todas eram iguais. Chave de roda. Chamamos um outro amigo, ele veio com o carro dele, a chave de roda dele servia. Talvez porque a roda do meu carro é maior, descobri essa. Aí, depois, com muito sofrimento, soltamos os parafusos, porque como só estava o toquinho no meio da roda, então não tinha apoio, Tinha que segurar, deu trabalho. Eram as 4h10, 4h20 mais ou menos, conseguimos tirar esse miolinho para pôr a nova roda. De repente, descobri outra coisa. Nem toda roda serve em todo lugar. Ah, mas esses parafusos dessas rodas não encaixavam nos parafusos lá do cubo da carretinha.
Ah, mas aí só a ira, né? Aquela nervoso sobe e a gente fica impaciente e praqueja, sabe? A humanidade, né? A coisa humana na nossa cabeça. E em alguns momentos eu ainda perguntava para Deus: Deus, por que isso hoje? A gente só queria servir. Beleza. Pegamos a roda, colocamos na caminhonete e fomos tentar trocar essa roda por uma outra. Não achou. Só tinha desse modelo. Em várias borracharias. Já era quase 5 da tarde, voltamos, sem saber o que fazer, depois de ter subido, né, macaco, aquela coisa. A gente tem a ideia de ir no carro de um dos amigos que estava com a gente, só que o carro não estava perto, né, tinha deixado lá na igreja. Foi um salto de fé. Fomos lá no carro dele, pegamos o step dele, voltamos, colocamos, parafusou, deu certinho, soltou o macaco. Isso já era quase 7 da noite, quando conseguimos resolver o problema. A carretinha estava com uma roda. Aí a gente decidiu que não ia mais, porque já estava tarde demais, já tinha passado o tempo, já estava de noite. Aí a gente entra no carro, nervoso, todo mundo chateado, suado, sujo, cansado. Mas tudo bem, vamos voltar para a igreja. Guardar a carretinha novamente. 5 minutos depois, uma amiga nossa, da pastoral de rua, a Ivone, liga. E aí, a hora que ela liga, ela fala assim: vocês não foram lá na ação do banho não, né? Porque hoje à tarde teve um tiroteio lá. Olha que forte. Deus, naquele momento, respondeu a minha pergunta que eu tinha feito para ele. Ele respondeu o porquê que estava dando errado. Pensa, que forte. Me senti tão pequeno, me senti tão ínfimo, porque eu questionei todos os problemas, todos que eu tive. A chave de roda que não funcionou, a roda que não encaixou, a roda que não soltava. E questionei com raiva. Deus só estava tecendo uma teia de aranha para me proteger. Pensa. E aí, com base nisso, eu quero ler alguns textos da Bíblia para a gente reforçar um pouco isso que nós temos que ter em nós, que é a fé. Então, o primeiro texto que eu quero ler, Mateus 10, 29 a 31. Vamos lá, Mateus 10, 29 a 31. Olha o que diz. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Bem mais que os pássaros valei vós. Percebe o quanto que Deus está interessado nas nossas vidas? O quanto Deus nos conhece? É forte, é forte. E aí, às vezes, a gente não tem ouvido para escutar esse Deus tão maravilhoso. A gente, às vezes, está tão preocupado com as coisas do dia a dia, em consertar a carretinha, em resolver os problemas da nossa humanidade pífia, que a gente não escuta Deus. E aí eu quero trazer aqui um momento de Jesus com 2 mulheres, Marta e Maria, lá em Betânia. Essa Maria que eu vou ler aqui não é Nossa Senhora, é a irmã de Marta, né? Maria de Betânia. E ali Jesus fala o quão é importante pararmos de nos preocupar com estes afazeres. O texto agora é Lucas 10, 38 ao 42. Lucas é um evangelho que está mais à frente. Lucas 10, 38 até o 42. Vamos lá. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria,
que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: imagina, Jesus estava lá viajando, né, e Jesus era muito conhecido, já era famoso na região, e pensa o apreço de Marta por receber Nosso Senhor na casa dela. É como se a gente fosse receber uma visita super importante. E aí, de repente, essa visita bate lá na campainha, toca lá na portaria, o porteiro liga, falando que fulano tá lá, tá chegando, e aí você já começa a correr para arrumar a casa. Você guarda as almofadas do sofá, ajeita o controle remoto, ajeita a mesa da sala, ajeita tal, dá um geral nas vasilhas, a pessoa subindo lá no elevador, aquela correria, aí a pessoa chega, você ainda tá ali organizando alguma coisa, serve uma água, serve ali, serve aqui, serve aquilo outro. Marta devia estar desse jeito, tentando agradar. E aí Maria, sentadinha pertinho do mestre, ouvindo. Em algum momento Marta viu essa situação e falou: pô, Senhor, pede ela para me ajudar também. E ele fala assim: não é a hora. Ela escolheu a melhor parte, tá aqui ouvindo. Então desse texto eu tiro o seguinte: quantas vezes a gente está tão preocupado com esses afazeres, tão preocupado com as coisas, e a gente não para ouvir o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Lá na história da teia de aranha, o homem chegou a questionar. Em algum momento, será que isso vai dar certo? A gente tem que parar para ouvir o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se você agora está passando por um problema, seja de ordem financeira, no trabalho, na família, algum vício, não se esqueça. Deus está olhando por você. Acredite, tenha fé, tenha fé. Sobre a fé, eu quero ler só mais um trecho da Bíblia, que está lá em Hebreus 11. A minha sugestão, inclusive, é que depois vocês leiam todo o capítulo 11, tá? Todo. Mas por agora, vamos ler só alguns pequenos trechos. Primeiro do 1 ao 4. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado de justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Aí vamos lá pro... Vocês podem ler todo, né? Mas eu quero pular agora para o 11. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber. Sara era estéril. Apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, no caso Abraão já era velhinho, Sara era estéril, um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como grãos de areia da praia do mar. Porque daí veio o Israel. E do Israel veio Jesus. E estamos aqui. Aí, continuando, 24 ao 31, desse mesmo capítulo. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó. Ele era da monarquia, né? Pensa. Preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Ele fez uma escolha. Deus, Moisés. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes, por amor de Cristo, como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios.
Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Isso é fé. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Então, meu irmão, Deus está olhando para você. Acredite, tenha fé. Aprenda a estar em silêncio, a silenciar seu coração, para que você possa escutar o que há de melhor, como Maria em Betânia fez. Peça a Deus, mas peça com fé, e no seu silêncio procure escutar, como as pequenas aranhas tecendo aquela teia na história. Tenha fé, meu irmão, e ânimo, a paz de Cristo.